Trabalhadoras do campo, da floresta e das águas de todos os cantos do Brasil e até de países vizinhos se reúnem em Brasília na semana que vem para a Marcha das Margaridas, um movimento que ocorre desde 2000 a cada 4 anos. A mobilização mineira foi lançada na Assembleia no início de julho, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu vou conversar com Alaide Moraes, coordenadora estadual das mulheres da FETAING, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Minas. Alaide é uma das organizadoras da marcha no estado. Bem-vinda, Alaide. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo. A marcha é um encontro, né, que deságua em Brasília. Quantas pessoas são esperadas, quantas mulheres são esperadas para essa marcha? Dias 13 e 14. São milhares, né? Até assim, dia 12 já começa a chegar algumas pessoas, dia 13 um número maior. Agora, o número maior mesmo chega dia 14, que a gente tem uma expectativa que passa de 100 mil pessoas esse ano. Vocês têm uma pauta, estão levando uma pauta para Brasília? Pauta para Brasília esse ano não, nós estamos construindo uma plataforma política, tá? Nos anos anteriores nós fazia uma pauta, entregava para o governo, dialogava e no dia da marcha o próprio governo apresentava aquilo que já era possível de dar resposta para nós. Esse ano, com a mudança de governo, nós não estamos apresentando a pauta, estamos apresentando uma plataforma política, onde que nós vamos colocar para a sociedade por que as margaridas marcham, qual é as nossas bandeiras de luta. Uma das funções é essa. Esse ano nós estamos marchando por soberania popular, justiça, igualdade e livre de todas as formas de violência. Você mencionou com a mudança do governo. O que isso significa? Por que não apresentar uma pauta? Não existe espaço para isso? É esse o entendimento? Até o momento não existiu esse espaço. Não existiu esse espaço. Mas houve tentativa de interlocução com o governo? Muito pouco, mas teve. A realidade é assim, o que o governo apresenta não é a nossa bandeira. Ele apresenta uma forma de governo totalmente contrária a nós. Vou citar um exemplo muito claro. Nós defendemos a agroecologia. O governo apresenta a liberação de agrotóxico. De que forma que a gente dialoga com o governo a questão agroecológica? Vocês estão liberando agrotóxico de qualquer jeito aí. Uhum. Agora, o governo tem uma posição tem manifestado uma posição muito clara. Nessa quinta-feira, por exemplo, o presidente Bolsonaro disse com todas as letras, agora é a direita que está no governo. Como é que isso impacta? Por exemplo, o governo Bolsonaro é francamente favorável, não é? Aos interesses dos produtores rurais, tá? Tudo que afeta os interesses dos produtores rurais. Como é que isso impacta as mulheres do campo? Como é que isso impacta esse movimento? O impacto é forte, né? Porque, por exemplo, as mulheres do campo, principalmente as agricultoras familiares, as indígenas, as pessoas que não têm acesso à terra, o pouco acesso que elas têm é produzir alimento de qualidade, produzir alimento saudável. A gente tem uma preservação, não só produzir o alimento, mas conservar o meio ambiente também. Então, quando o governo tem uma proposta que fortalece o agronegócio e não fortalece a agricultura familiar, aí está contradizendo tudo aquilo que a gente luta. Você está se referindo especificamente a uma política de liberação de agrotóxicos, o que mais? Você se referiu ao agrotóxico, mas o que mais digamos, atende os produtores rurais, mas não atende quem trabalha como você mencionou, a agroecologia, né? O agrotóxico é uma ponta. A outra ponta é o seguinte, por exemplo, foi lançado o Plano Safra 2019-2020. Aí até o catálogo do governo diz assim, depois de muito tempo, os agricultores todos juntos. A gente não pode hoje entender que a agricultura do agronegócio e a agricultura da agricultura familiar seja a mesma agricultura. Não é a mesma. O agronegócio produz para externo. A agricultura familiar produz para internos. E o governo está tratando como se fosse os diferentes com iguais. Não podemos admitir isso.
há quanto tempo que a gente faz uma luta, mais de 20 anos que a gente faz uma luta para que a agricultura familiar tenha visibilidade, que ela tenha crédito diferenciado, que ela tenha comercialização diferenciada. E, de repente, a gente está vendo tudo se perder. Tudo se perder. Agora, Alaide, o governo Bolsonaro tem uma posição avessa, em geral, tem se manifestado em diversas áreas, inclusive, avessa aos interesses de minorias. As mulheres fazem parte desse grupo, minorias, né? De minorias. Tem alguma agenda do governo Bolsonaro que afeta as mulheres, que atinge as mulheres, especialmente as mulheres do campo? Acho que ele não tem nem agenda para nós, né? Acho que ele não tem, você não vê o governo falar uma política específica para as mulheres. Nós temos hoje uma ministra da mulher que não dialoga com as mulheres, ela questiona alguns pontos com relação às mulheres. Ela só fala coisas assim que, em vez de ajudar a fortalecer as mulheres, diminui cada vez mais as mulheres. Então, eu não vejo que o governo atual, o governo federal hoje, ele tenha realmente uma pauta voltada para mulheres, e em específico para as mulheres do campo. Agora, essa semana a Câmara vai tentar retomar a votação da reforma da Previdência em segundo turno, não é? Sim. Com um texto já modificado. Como é que fica a trabalhadora do campo? Qual que é a avaliação do movimento de mulheres do campo, da floresta e das águas? Depois eu quero uma explicação assim, específica sobre isso, mas como é que fica a percepção do movimento em relação à reforma da Previdência com esse texto já modificado que tudo indica, não há garantia, porque o plenário é soberano, mas tudo indica que não vai passar por mudanças, deve ser aprovado em segundo turno sem nenhuma grande mudança. E depois ainda vai ao Senado. Mas qual que é a percepção? Então, a gente fez de tudo para que a reforma não fosse realmente aprovada. Nós fizemos várias mobilizações, dialogamos muito com a sociedade, com o Câmara de Vereadores, para que essa reforma não fosse aprovada. Mas, infelizmente, ela foi aprovada. E a gente acredita que não vai sofrer mais modificações, ela vai ser desse jeito. Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais manteve a idade de 60 anos e 55, mas dificulta um pouco mais a comprovação da atividade. Hoje, um trabalhador e uma trabalhadora rural, ela comprova a sua atividade através de documentação. E a documentação que vai ser exigida da agora para frente é muito maior, muito maior. Então, houve alguma mudança em relação à aposentadoria rural? Houve alguma mudança na comprovação. Vou citar um outro exemplo. Antes da reforma da Previdência, nós tivemos uma medida... Você diz comprovar benefício, comprovar tempo de benefício? Comprovar tempo de atividade. Uhum. Tá? Teve uma medida provisória que o Bolsonaro assinou no início do ano, que é a 871, que exige que as pessoas façam o CNIS. Faça o CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Segurado Especial. Esse CNIS tem que ser feito todo trabalhador rural tem 5 anos para fazer esse cadastro. Se não fizer esse cadastro, ele perde o benefício. E para fazer esse cadastro é difícil. É difícil, não é fácil. Então a gente tem. É difícil por quê? É feito dentro de um sistema, é feito dentro de um programa de computador e que é demorado. E nós temos muitos trabalhadores rurais. Muitos trabalhadores rurais, todos têm que cadastrar. E se a gente não conseguir cadastrar todos, aqueles que não cadastrou, fica de fora. Fica sem o benefício. Sem o benefício. Então, o prazo é muito curto. A outra questão é, por exemplo, comprovar a sua atividade rural através de nota fiscal. É difícil, porque um agricultor familiar que vende na feira... Ele vai ter que ter CNPJ? Não precisa do CNPJ, mas vai ter que tirar uma nota fiscal com o cartão de produtor e tira a nota fiscal. Aí um agricultor que vende numa feira, ele vai emitir nota fiscal de todos os produtos que ele vende numa feira? Aparentemente é complexo. É complexo. Agora, a questão das pensões. As pensões foram bastante reduzidas, né? A expectativa aí é que seja 50% do benefício inicial, né? 50%, a partir de 50%. Sim. Isso impacta muito a trabalhadora do campo? Impacta. Porque ela está lá no campo. Hoje, a mulher ficou viúva, ela recebe a pensão integral do marido. Ela vai passar a receber só metade da pensão. E isso a mulher está lá, não é porque o marido faleceu, mas a família continua. Tem quantas mulheres que ainda
ajuda a criar os netos. Isso vai dificultar um pouco, vai dificultar bem a vida da mulher lá no campo. O que a gente tem... Há muitos aposentados que são... que sustentam a família, filhos e netos. Sustenta filhos e netos, ajuda. Não é que os filhos não trabalham, quando a gente faz, dá a impressão que os filhos e os netos não trabalham. Trabalham, mas já, quando o trabalho é familiar, uns ajudam os outros. Isso vai dificultar, Isso vai fazer com que as pessoas saiam do campo e vão para a cidade. A Marcha das Margaridas, ela pretende dar, desde o início, pretende dar visibilidade à mulher do campo, dar visibilidade às necessidades e dificuldades que ela enfrenta. Sim. Não é? O que é central nessa plataforma, né, que está sendo colocada, que vai ser exposta em Brasília, para que o país veja, para que se discuta os assuntos? O que é central? Tudo é central. Nós trabalhamos com 10 eixos na marcha. Tudo é central. Mas você destacaria algum ponto que é mais, enfim, nesse momento, mais urgente? Nesse momento, o acesso à terra é um ponto muito importante. Nós temos muitas trabalhadoras que ainda não têm terra para produzir, plantam na terra dos outros. Agora, acesso à terra, à água é fundamental. Essa discussão é pertinente, mas o momento é adverso. Né? É adverso. Vocês contam com essa dificuldade. Contamos com essa dificuldade. Aí a partir daí vem vários pontos que é importante. A reforma da Previdência vem na Marcha das Margaridas, a gente já sabe que já tem avançado muita na votação, mas a gente acredita que na Marcha das Margaridas deve estar no Senado já a reforma da Previdência. Mas a gente traz isso com muito forte também. A questão do... E vamos fazer pressão no Senado? Vamos fazer pressão. As energias renováveis também, as questões das mineradoras, bem forte também, porque a gente não pode ficar calado diante de tanta injustiça que acontece, né? Agora, tem algumas questões como violência. Você falou de que vem mulheres de outros países, de países vizinhos, não é? Bem. Há essa expectativa. De quantos países? E agora de cor não sei. Mas, por exemplo, países vizinhos como a Argentina, vem gente da Argentina, Paraguai, Bolívia, vem de Moçambique. Inclusive, no dia 15, nós teremos um seminário internacional com essas mulheres. Sim. Há discussões que são comuns, que vão envolver todas essas mulheres e que estão nessa plataforma? Sim, há discussões comuns. Quando a gente fala de agricultura familiar, a agricultura familiar não é só no Brasil, em vários países é a mesma forma que acontece. São pequenos grupos de família que trabalham junto com a família e que a mulher está ali sempre do lado. A gente até brinca, porque fala assim, a mulher não é trabalhadora, a mulher ajuda o marido. Não é ajudar o marido, a mulher trabalha. Ela trabalha e trabalha muito. Então, a gente tem que... O mesmo problema que as mulheres do Brasil têm, as mulheres dos outros países também têm. De dar visibilidade, de ter reconhecimento, da dupla jornada de trabalho, a questão da violência. A violência doméstica é comum? É comum. A violência doméstica é comum no mundo inteiro. Feminicídio? No mundo inteiro, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Quando a gente começa a dialogar com as mulheres de outros países, a gente consegue enxergar isso com muita clareza. A mulher é mais vítima da violência no campo do que... para ela é mais forte a violência ou não? A violência no campo é uma só para todos, trabalhadores e trabalhadoras? A violência, eu vou ser muito sincera contigo, eu como trabalhadora rural, moradora do campo, eu posso te afirmar que a mulher no campo acha que é normal uma violência. Ela acha que é normal. É normal o marido gritar, é normal o marido achar que ela não faz direito, é normal às vezes ele te dar um empurrão. Mas eu estou entendendo o que você está falando, aquela violência doméstica. Eu estou falando da violência no campo, a disputa no campo, né? Esse problema grave social que nós temos no Brasil. Ela impacta mais as mulheres do que os homens? Eu acredito que impacta mais as mulheres. É por causa essa questão da mulher da questão do cuidado da mulher se preocupar ter uma preocupação mais com o geral. Então, quando tem uma violência, a mulher fica mais sensível, mais impactada.
tá? Então eu acredito que ela impacta muito mais a mulher do que o homem. Agora, como é que está estruturado esse movimento, o movimento das margaridas? Eu sei que tem na base os sindicatos, não é? Sim, sindicatos. Como é que funciona isso? E o Brasil tem uma baixíssima representatividade política, não é aquela representação formal mesmo, as bancadas nas casas parlamentares, desde as câmaras municipais até o Congresso Nacional, a gente tem muito baixa participação feminina, né, de mulheres. Como é que isso é tratado dentro do movimento, trabalhado? Existe um trabalho sobre isso? Como é que é? Existe um trabalho sobre isso, sim. A gente tem feito muita formação, muita... como é que eu vou te explicar? Cursos mesmo, de fazer com que as mulheres entendam realmente a necessidade de ocupar os espaços de poder. Quando a gente fala espaço de poder, a gente fala nas câmaras de vereadores, prefeituras, assembleias, e até mesmo dentro de uma associação, dentro da sua comunidade. Porque o espaço de poder começa ali. Sim. Se ela não consegue um espaço dentro de uma associação, como que ela vai conseguir um espaço dentro de uma Câmara de Vereadores? O espaço dos conselhos. Espaço dos conselhos, né? Nós tentamos hoje colocar o maior número possível de mulheres trabalhadoras rurais dentro dos nossos conselhos. Seja do Conselho da Mulher, Conselho da Saúde, Conselho da Educação, Conselho da Assistência Social. É para elas se inserindo dentro desse espaço, que o conselho é um espaço de decisão. É um espaço de decisão onde você vota, aprova ações que os governos estão fazendo. Então, ela já começa a ter essa noção de que espaço é esse. E o movimento sindical, nos últimos 8 anos, tem feito realmente, querendo envolver cada vez mais as mulheres para elas participarem das políticas. Agora, como é que é a receptividade das mulheres? Vamos pensar em Minas Gerais, né? Que é o seu espaço. Como é que é isso? No início é muito assustador. Elas ficam muito assustadas. No início ficam muito assustadas. Não, isso não é para mim, não, isso que é isso. Tem esse sentimento, não tem essa capacidade, não, isso não é para mim, não. Mas aí a gente vai, aos poucos, eu falo assim que é muito parecido com um prato de sopa quente, né? Não dá para você enfiar uma colher no meio de um prato de sopa quente e levar na boca, você vai queimar com certeza, né? Mas você vai fazendo todo esse trabalho de estratégia, onde que as mulheres, você vai convencendo, vai colocando. Nós temos uma expectativa grande, que no 2020 nós vamos ter muitas trabalhadoras rurais candidatas a vereadoras. Agora, vereadoras. Vereadoras. Vocês estão trabalhando com esse foco. Agora, Minas Gerais é meio gasto essa expressão, mas é um retrato do Brasil. É um retrato. E é um estado muito diverso. O comportamento das trabalhadoras em relação à formação política e essa, enfim, a atuação no movimento, ela é igual em todas as regiões ou é diferente? Como é que funciona? É muito diferente. Eu vou falar assim, quando a gente olha o Brasil, a gente vê o sul do Brasil e vê o nordeste do Brasil. Duas regiões muito diferentes, né? Aí quando você vai para o centro-oeste, quando você vai para o norte, é bem diferente mesmo. E Minas Gerais não é diferente do Brasil. A gente fala que Minas Gerais é um Brasil pequeno, um Brasil menor. E quando você vai, por exemplo, você vai para o norte, você vai para o Jequitinhonha, a capacidade das mulheres se organizar, de se empoderarem politicamente, é muito maior do que quando você vai para a região sul, no Triângulo Mineiro. É muito maior. O que explica isso? Eu vejo a necessidade. Por exemplo, quando lá no norte, no Jequitinhonha, chega nessa época do ano, as mulheres ficam praticamente viúvas de marido vivos, porque os maridos vão para apanho de café, vão para apanho de cana, e as mulheres têm que ficar com a família em casa. Elas ficam ali com os filhos. Então ela tem que ter as estratégias de sobrevivência. Ela tem que levar o filho para a escola, ela tem que levar o filho para o médico, ela tem que ir no mercado fazer compra. Isso empurra ela para ter autonomia, é isso? Empurra ela para ter essa autonomia, ela empurra. Então, aí onde que o poder aquisitivo é maior, as pessoas ficam mais... As mulheres são mais dependentes? Mais dependentes, está tranquilo. Tá? É um olhar que eu tenho dessa forma, tá?
mas que é gostoso trabalhar com todas elas são, tá? Eu te falo assim que você consegue compreender cada passo, cada atitude e ter as estratégias para cada região. Tá? Só para a gente, antes da gente encerrar, um pouquinho da história, né? Da Marcha das Margaridas, inclusive por causa do nome. Vem aí de uma história triste, de uma história triste. De uma líder que trabalhava em defesa das mulheres do campo e que foi assassinada. Margarida Alves, ela é lá de Lagoa Grande da Paraíba, né? Em 1983, dia 12 de agosto, foi assassinada na porta da sua casa. Por isso a data, em agosto. Ela foi assassinada na porta da sua casa, na frente do seu esposo, do filho, justamente porque ela fazia toda a defesa, não só das mulheres trabalhadoras rurais, mas também de todos os trabalhadores daquele município. Um município onde tinha um domínio muito grande das usinas de açúcar e uma exploração muito grande dos trabalhadores. E ela fazia toda essa movimentação para empoderar cada vez mais os trabalhadores, reivindicar seus direitos, fazia uma discussão forte com os usineiros. Ela morreu em que ano? 83. E não agradou aos olhos da sociedade, que achou melhor, os pistoleiros acharam melhor, os donos das usinas acharam melhor mandar eliminá-la para evitar um problema, né? Aí a gente diz assim que mataram uma margarida, mas não arrancaram a raiz dela, né? E brotaram várias margaridas aí pelo Brasil afora e fora do Brasil também. Você falou uma frase impactante na audiência que teve aqui, na Comissão de Mulheres, né? Somos metade da população e parimos a outra metade, né? Essa frase é um chamado? É um chamado à mobilização? Essa frase eu copiei até da Renata Rosa, que é uma companheira da UBM, que a gente dialoga muito. Ela sempre fala essa frase e é uma frase que me fez refletir muito. Porque nós somos metade da população. E parimos a outra metade. O que falta para nós estar nos espaços de decisão? É uma reflexão que a gente tem que fazer para nós. É um chamado. É um chamado. Marcha das Margaridas, dias 13 e 14 em Brasília. E essa reunião de centenas, de milhares de mulheres, tem certamente um lugar onde as pessoas ficam, acampadas? Sim, como é que a concentração no Parque da Cidade, em Brasília, Parque da Cidade, tá? Começa a partir do dia 12, já tem estrutura para receber o pessoal. E no esquema de acampamento? Esquema de acampamento. Não tem como fazer hotel, é impossível. Cada um levando seu colchonete, levando sua bagagemzinha para estar acampando lá no Parque da Cidade. Alaide, então, boa marcha. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu conversei com Alaide Moraes, ela é coordenadora estadual das mulheres da FETAENG, a Federação de Trabalhadores do Estado de Minas Gerais, e ela é uma das organizadoras da Marcha das Margaridas, que é o nosso assunto. Marcha das Margaridas que acontece, então, nesse mês de agosto, entre os dias 13 e 14, em Brasília. E ela é uma das organizadoras aqui por Minas. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, essa conversa com a Alaide Moraes, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.